Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. É com muita alegria e satisfação que neste dia faremos a leitura do Evangelho, dando sequência, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, itens 12 a 15. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admiram esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que é aquela que está em si. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio, senão aqueles que por suas palavras e pelos seus atos desempenhem do que devem aos deuses e aos homens. Meus irmãos, então, o que podemos extrair como lição desta passagem, inspirada na reflexão, no exemplo dos nobres irmãos filósofos que antecederam Jesus, da filosofia que antecedera o cristianismo redivivo, preparando o terreno para a vinda daquele que nos demonstrou da maneira mais nobre, iluminada e sublime o significado legítimo do amor. E nesta passagem, o que nós podemos compreender é que é sobre a importância de agirmos buscando praticar o bem, sobretudo nas situações que nos causam ou podem nos causar algum tipo de prejuízo, naquelas que estamos expostos a ofensas, a calúnias, a agressões das diversas formas, que nos estimulam ao ódio, à raiva, ao sentimento de injustiça nos lamentando, e que nos alimenta, se assim não lutarmos contra, nos alimenta o desejo de vingança, que muitas vezes podem perpetuar séculos, dezenas de encarnações, como vimos aí depoimentos de irmãos em várias obras espíritas, inclusive. Muito bem, acreditamos que o cerne dessa reflexão ou dessa conduta que esse trecho nos adverte, nos esclarece, está o exercício do livre-arbítrio. Esse presente divino, essa bênção de Deus que Deus nos concedeu para que nós possamos praticar o bem, aprender a praticar o bem da melhor maneira possível, gradativamente. Nem sempre conseguimos amar,
E quando não nos é possível ainda amar, nós temos que aprender a nos suportar, meus irmãos. Acreditamos que esse seja o caminho que precede o amor. Suportar é premissa para respeitar. Aonde não há capacidade de suportar, dificilmente conseguimos respeitar e, por consequente, nos é impossível amar. E abordando a questão do livre-arbítrio, para facilitar ou para agregar um pouco mais na compreensão, para iluminar nossas mentes, nos trazendo um farol do esclarecimento, eu trago aqui, meus irmãos, algumas passagens, alguns fragmentos aqui, alguns parágrafos que estão na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso irmão Leon Denis, contemporâneo do codificador Allan Kardec. E lá no capítulo 22, Livre-Arbítrio, num parágrafo ele diz o seguinte: à primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. Esta é a obra dos séculos, mas em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige. Há sempre lugar para a livre vontade do homem. Então, meus irmãos, esta passagem muito interessante do nosso irmão Leon Denis nos demonstra a responsabilidade, a importância que temos e as consequências condicionadas a esta bênção que Deus nos possibilitou, nos permitiu, nos presenteou, né, que é a bênção do livre-arbítrio, né, e que a partir deste roteiro nós podemos praticar o bem, praticar a caridade, uma das principais virtudes, né, e a prática, né, por mais entendimento que tenhamos, a nossa ascensão depende da prática daquilo que sabemos. Não basta saber, não basta o estudo. Claro que saber, estudar, o esforço, a compreensão, ao entendimento e a compreensão tem seu valor, mas a nossa ascensão, o nosso aperfeiçoamento está condicionado, sobretudo, à prática do bem. Ao quanto nos esforçamos para nos tornar homens de bem e combatendo a injustiça sem retribuir o mal com o mal. E é interessante, meus irmãos, que essa lição
ela precede a vinda de Jesus. Como eu havia dito no início, foi uma preparação do terreno por parte de precursores, irmãos, expoentes que vieram designados diretamente por Jesus para nos trazer um entendimento mínimo, cuja a sociedade da época tinha condições mínimas de compreender. Então, meus irmãos, esta é a leitura, a reflexão do Evangelho desta noite. Desejo que as palavras, as reflexões possam penetrar em nossas mentes, nossos corações, nos auxiliando, nos fortalecendo, através do esclarecimento, nós possamos superar as nossas dificuldades, nós possamos nos sentir mais animados, mais dispostos e esperançosos para viver com Jesus e para Jesus, hoje e sempre. Fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus, e que assim seja.